Primeira coisa, existem medidas, como o Lobauer colocou, existem medidas que ele pode tomar. Só retomando, a gente está falando do como é que o Milei vai fazer agora para governar. Duas coisas. Qual a governabilidade e tal. Reação do mercado. Isso. E também a questão internacional. Primeiro, com relação às medidas que ele pode tomar, podem ter alto impacto em questões inflacionárias. Se ele tomar essas medidas certas, que envolvem a questão tributária, e isso mostrar já um efeito em curto prazo, em 6 meses, baixando a inflação de 140% para 120%, 100%, em questão de pouco tempo, isso é um tremendo do sucesso. Apesar já da dá mais inflação. capital político para ele. Exatamente. Essa eu diria que deveria ser a prioridade dele. Né? Tentar atacar a inflação no prazo mais curto possível. Então, todas as medidas cabíveis a ele, somente a ele, para isso que tenha um efeito. E depois desenrolar um plano faseado com relação à privatização, uma série. Eu diria que a dolarização tinha que ser a última coisa que ele faça. Isso tem que vir depois do equilíbrio fiscal, depois do equilíbrio macroeconômico. Tem um livro muito importante que foi usado na transição dos países do leste europeu para o sistema capitalista da Europa Ocidental. Esse livro é A Ordem da Liberalização Econômica. Vamos lembrar, a Argentina hoje é muito semelhante ao que era o leste europeu durante o comunismo. Então está abrindo o mercado, está voltando a ser um país com trocas mais livres, com formação de preço com menos interferência, etc. Então, todo isso é um processo. A questão da dolarização é a última coisa. Primeiro vem equilíbrio fiscal. E depois do equilíbrio fiscal vem acabar com esses subsídios, acabar com todas essas distorções que geram preço, nos preços, tudo que afeta preço e a formação inflacionária. No último caso vem essa questão do Banco Central, pode até ser uma medida antecipada, porque eu acho que até do ponto de vista intelectual é bacana a gente brincar com essa ideia de não ter o Banco Central. Como é que seria um ambiente sem Banco Central? Os bancos emprestam para si próprios, numa taxa que eles mesmos estabelecem diariamente. Isso depende só dele? Como é que é uma decisão dessa de acabar com o Banco Central? Pois é, essa aqui é uma questão. Eu preciso ver na Constituição se o Banco Central é de fato independente ou se ele está sob a júdice do Executivo. Eu não entrei nesse detalhe ainda. É provável que lá seja dependente do Executivo, não seja tão independente quanto aqui no Brasil. É a impressão que me passa. Então, esse é o primeiro comentário. Né? O primeiro comentário é a primeira medida, atacar a inflação e tentar gerar um resultado positivo para ele galgar a segunda fase, a terceira e a quarta e desenrolar esse plano para a sociedade. É importantíssimo isso. Tá? O mundo já tem experiência com relação a isso, ele não precisa reinventar a roda com relação a isso. Segundo ponto, relações exteriores. Na minha visão, essa questão do Milei, para mim, mata completamente a ideia do PT de integrar a região. Porque se você pega o Cone Sul, o segundo país mais importante do Cone Sul, bom, primeiro é o Brasil, o segundo é a Argentina. Se a Argentina não quer fazer integração política, econômica, monetária... o Unasul, o Mercosul, todas essas ideias de integração, para mim, caem por terra. Isso é ótimo. Uruguai e Paraguai já estão... O Equador ganhou também de direita agora. Exato. Mas são países, assim, em termos relativos, né? Uruguai e Paraguai, por exemplo, são 10... O Uruguai talvez é 10 vezes menor que a Argentina. Né? Na questão do Brasil, quase que... Então, se comparado com o Brasil, o Uruguai é praticamente uma cidade do interior aqui de São Paulo. Então, é muito pequeno para ter uma relevância política, econômica, etc. No entanto... É importante que ele se posicione, porque já denota uma tendência. Politicamente. Mas esses planos de integração regional, isso em termos de relações exteriores regionais, é fundamental. E eu acho que o Milei tem que evitar exatamente esses entraves internacionais agora. E sair dessa política, não é o momento. O momento é ajustar. Olhar para dentro. Olhar para dentro é o mesmo. E olhando para dentro, ele vai estar ajudando muito nós aqui no Brasil, a oposição aqui no Brasil, porque os planos de integração são nocivos para o Brasil. Planos completamente mortos, natimortos. O Mercosul nasceu como um plano de integração econômica. A única coisa que não aconteceu foi a integração econômica. Aconteceu de tudo. Integração de placa de carro, integração de questão de passaporte, de política migratória. Agora, integração do mercado efetivo nunca houve. Daí o Lula recriou, porque tinha morrido.
né, há 5 anos atrás, estava morta a questão do Unasul. Então o Lula recriou o Unasul esse ano. Então, assim, já... Não à toa eles estavam tão empenhados, né? Então, isso, todos que estão acompanhando relações exteriores, e a gente acha que vai ter uma pauta mais adiante, isso é um grande alívio, porque sem a Argentina, essa questão de integração regional, isso cai por terra. Isso fica Brasil e mais alguns governos criminosos que existem na região, e isso não logra sucesso. Então, estou bem otimista com relação a esse ponto.